Boa noite. Com frio e tudo, mas boa noite. Vamos agradecer a Deus, né, por mais este momento que Ele nos está permitindo, pela chuva que nos está mandando e pelo frio também. Tem aquele hino, né, aqueles cantos, né? Não me lembro qual o nome dele, acho que é 421, se não me engano. Não deve falar mal do tempo. Em vez de falar, fala do Senhor, fala bem do Senhor, né? E agradecemos Ele por ter sustentado nós até nesse momento, aqui, firme na fé. E lembrar também daqueles que estão viajando também, né? Família do irmão Damião, deles, que Deus esteja guardando eles. E aqueles entre nós também que estão trabalhando, outros que estão em casa, que não vêm, por causa de frio, outros por causa de outros problemas, né? Pedir também em favor da nossa igreja aqui e as igrejas irmãs, que estão começando live nesta hora, como lá de Sudiminuce, né? Do irmão Ari, já ouviu um pouco a voz dele aí, ó. E as outras igrejas que estão perto, longe, o pastor Miguel comunicou várias vezes comigo já. Não sei se vocês viram por estar no grupo, ele ficou muito grato, né? Agradecendo mais a igreja aqui e essa viagem que ele fez. E agora nós aqui também, o hino que vamos cantar e a mensagem, o estudo vai ser continuar Romanos capítulo 6, né? Terminamos capítulo 5 e entrando no capítulo 6, aquele dia fomos até o versículo 3. Então que dá vontade de começar no versículo 3 do versículo capítulo 6, porque eu pus mais tempero na mensagem ainda. Cada vez que eu pego nela para estudar, né, eu ponho mais tempero. Não é que quando uma folha você prepara, aí que eu usei muito o caderno, você tem que estar corretivo, riscando, você vai estudando, opa, vem mais coisa do pensamento. Todo o Espírito Santo ilumina. Se eu faço, eu pedalo bicicleta com o tablet assim, estudando assim. Hoje eu pedalei mais de 90 minutos assim, com ele. Foi só de parte da manhã, né? Passou mais de 90 e depois agora mais de 40 da tarde. E vou já vai acrescentando, alguma coisa tira, né? Ou outra. E a gente vai temperando mais o assunto. E que Deus nos abençoe nisso, fora dos estudos que pega. Tem duas Bíblias explicadas lá. E tem mais outra, e tem outras versões, né? Então vai ajudando a gente, descobrindo mais alguma coisa. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento que Tu nos está concedendo. E agradecemos pelo dia e por tudo que tem feito em nossas vidas. Pedimos a Ti que nos abençoa nessa hora que nós vamos passar aqui reunidos, que possamos sair com a nossa alma edificada aqui na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo trabalha nos nossos corações. E o hino que vamos cantar, em nome de Jesus que pedimos, e em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor.
Sol maior. Você pediu hino? Não, ele falou dois.
Domingo. 300 ou 200? 300. Fá maior. Ele
toda a gente trabalha tudo isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, perdão dos nossos pecados. Amém. Irmão, segundo, agradecer à igreja pela oração do seu Jair, que ajudou hoje, é uma operação difícil, mas foi tudo bem, e que olha, continuou orando por ele, eu disse, é desejo dele, não trazer os filhos, mas parece que está amarrado. Jogando, tudo certinho, na hora que dá certo. Encontrei ele esses dias, conversei com ele também, convidei, cheguei perto, falando. É desejo dele, né? É desejo aos filhos, né? Fui lá no Milton, encontrei ele lá, sábado, esses dias. Eu falei que uma lista de voltar. Então, vamos ler, começar a ler o versículo 3. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então aqui, voltando aqui no versículo 4, ele fala de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos prestar atenção na novidade de vida. Novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, olha bem o que o apóstolo Paulo disse lá: assim que, ser alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Note bem, então a gente está falando, nós fomos plantados com Jesus Cristo, com Ele, na sua morte. Então, agora, ele fala aqui no final do versículo 4, assim andemos nós também, novidade de vida. Por isso que eu coloquei esse versículo de 1 de 2 Coríntios. Irmãos, quer dizer vida nova, que antes não tinha essa vida. Antes era a vida velha. A vida velha do primeiro nascimento, que é o nascimento da carne, do corpo físico. Esse é o primeiro nascimento. Porque Jesus disse a Nicodemos, no novo nascimento. O segundo, quando aceita Jesus, aí tem o segundo nascimento. O novo nascimento no espírito. O corpo é um só. O corpo. Agora o espírito. Então, aquele que não nascer de novo, Jesus disse, não pode entrar no reino de Deus. No Evangelho de João 3, acho que é o versículo 5. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
ele não vai viver no reino de Deus, ele não vai para lá. O nascer de novo é um nascimento espiritual que ele está falando. Vem de cima, do alto, do céu. Esse é um novo nascimento, que não são todos que têm, só que aceita Jesus. Aí ele fala, sepultado com Cristo no batismo. Mostra a experiência que cada um de nós temos, experiência da morte espiritual para a antiga vida de pecado. A antiga vida de pecado, ela tem que morrer. Mas o velho homem está ainda dentro de nós. Todos os nossos pecados e transgressões foram lavados no sangue de Cristo lá na cruz. Esse derramamento de sangue que Jesus Cristo derramou o sangue, ele entregou a sua vida. Porque furaram ele derramou sangue, puseram coroa de espinho. Por que puseram coroa de espinho? Tudo com zombaria. Zombaria, porque Jesus, dizia porque ele era rei dos judeus. Então eles falaram, que rei é esse? Vamos pôr uma coroa nele de rei. Note bem, coroa de rei, mas em vez de ser a coroa de ouro, uma coroa bonita, né? Puseram uma coroa de espinho. Mas os espinhos, assim, não foi assim, que nem o espinho de ouriço, né? O ouriço, a defesa dele é o espinho, né? Todos sabem. O cachorro vai pegar ele e enche a boca de espinho. Mas só que a coroa de espinho de Jesus, que zombaria assim, e que vidia sangue. Sangue. Os cravos, note bem, os cravos na mão, assim, deve dar uns 18 centímetros, assim, ou mais, né? Furaram ele. Então quer dizer que ele derramou o sangue. Esse sangue para lavar nós, por nós. Então todos os nossos pecados e transgressões, todas as culpas, foram lavadas no sangue de Cristo da cruz, com ele em seu corpo santo e perfeito. O corpo de Jesus era perfeito. Jesus, o corpo não tinha mancha nenhuma de pecado. Pedro disse que na sua boca nunca saiu engano. Agora, falando no espiritual, não no físico, como ele disse a Nicodemo, é necessário vos nascer de novo. É isso que ele disse. A nossa salvação, irmãos, ela está ancorada na morte e ressurreição de Jesus Cristo, para a glória do Pai, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. Porque se Jesus não ressuscitasse dentre os mortos, então nós não teria salvação. Mas como que ele veio para esse fim? Ele era um homem igual aos outros, mas só que a diferença, muito, que não tinha pecado. Ele veio dos céus, ele veio e nasceu de uma mulher, da Virgem. E com isso, ele tomou um corpo. Vocês lembram que o pastor Carlos falava isso? O que Jesus levou daqui, deste mundo, da terra para o céu, que ele não trouxe? Vocês já lembram, né? Ele falou o corpo. Ele levou o corpo, porque ele adquiriu o corpo aqui, o corpo glorificado. Interessante, ele fez igualzinho o ser humano, nasce de bebezinho, vai crescendo, Deus, homem, até chegar. Ele tinha certinho, a era dele, sabia tudo, para ele, a hora que ele ia se entregar. A poderosa ação divina que realizou essa grande dádiva, vinda no céu, nesta nova vida cristã. Essa nova vida cristã que nós temos, essa dádiva, ela veio dos céus, ela não veio de nós.
E por isso, motivo, nós devemos sempre agradecer a Deus por ter nos salvado em Cristo Jesus. Será que os irmãos esquecem? Eu acho que não. Todos, quando levante, amanhã, não esquece, primeiro, no deitar, eu tenho esse hábito, fora as outras, pouco, né? Mas orando para a família da minha esposa, os irmãos, família dos irmãos, minha família dos nossos filhos, agradecer Ele por isso, por ter dado um dia, por ter me ensinado, me dado o privilégio de eu aprender mais de Ti, de estudar mais tal coisa. E chega, é assim que nós devemos agradecer a Deus e falar com Ele. E no 5 ele diz: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Você note bem, tem que ser a semelhança da sua morte. A nossa conversão, o modo que nós morremos para o pecado, tem que ser semelhança da morte dele. Jesus morreu para pagar os nossos pecados. E nós somos salvos no novo nascimento. Morreu o pecado para nós, aquela velha vida de pecado. Nós temos que estar crucificando cada vez mais, vamos largando. É isso. Agora, plantados. A ideia de plantados quer dizer enterrado, sabe? Planta. Enterrado. Um processo que criou raízes em Cristo e que nasceu. Vou ler isso aqui quando eu estava pedalando a bicicleta. Olha, a ideia de plantados quer dizer enterrado. Enterrado. Então eu não pus sepultado, eu usei como uma planta, que é a mesma coisa. Uma ideia de uma planta, você enterrou. Então nós que dizemos, fomos enterrados. Sepultado é a mesma coisa, enterrado. Sepultado é o nome mais clássico. Enterrado. Agora depois, um processo que criou raiz. A planta cria raiz. E nós criamos raízes em Cristo, que nós fomos sepultados com Ele. E que nasceu. Agora nasceu, né? Nascemos de novo. E vai crescer a planta, e vai crescer e vai dar frutos. A planta dá fruto para o homem, para nós, para quem plantou. E nós devemos dar fruto para Deus. Crescer, cria raiz, vai amadurecendo, vai crescendo na vida espiritual. Então Paulo ele aponta aqui a cruz onde Jesus Cristo morreu, dando sua vida por nós com muito amor. E nós devemos, tudo que nós vamos fazer, dar a nossa vida com amor, não com uma obrigação. Não vê, irmãos Marina, não pude trazer ela, que o sobrinho dela trazia. Falei, eu espero, mas não, Martinho vai, nós vamos, se não for, liga que eu vou buscar. Bom, e ela veio, chegou, né, com a sombrinha aberta. Isso é por amor, irmãos, não é por obrigação, né? Não é obrigado, é o amor, tem prazer de estar no culto, é isso daí, irmão. E ontem fizemos estudo na casa dela, fomos no casamento, não estava lá, a gente tinha viajado para o Nordeste. Aí falou, o que vocês querem que estude? Até a irmã dela estava lá, chegou lá. Salmo 118. Nós estudamos tudo, lia explicando, lendo explicando. Tudo por amor. Ele, por quê? Em resposta, em gratidão a Ele, a Deus. Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida inteira para Ele. Não uma parte, eu dou uma parte, essa aqui eu vou servir Jesus. A outra parte eu faço como eu quero. Não entrega, irmãos. Devemos estar disposto todo o nosso tempo inteira para Ele. Nossas vidas não pertencem a nós.
As nossas vidas pertencem sim a Ele, não pertence a nós. Nós não mandamos em nós. Às vezes a pessoa fica tão orgulhosa e muito que acha que ele manda nele. Ninguém manda. Não, tem quem manda. Tem quem manda. É ele que manda. O marido não manda na mulher, nem a mulher manda no marido. Quem manda é Deus. Se os dois estão afinados com Deus, são nascidos de novo, não é difícil viver. Não é fácil, né? Que não é pensar que é a vida mais de rosa, não. Mas é melhor que ser desigual, ou os dois incrédulos. Então, quer dizer, viver esta vida de ressurreição, de ver vida nova, com Cristo na semelhança da sua morte, diz o versículo. Nosso homem velho, olha o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Eu falei para um esses dias, eu não vou falar o nome, porque já falei dele, eu fazer caminhada, ele fumando, vou cuidar com a saúde, isso aí. Você sabe por que fumar é pecado? Porque prejudica a saúde, é por isso que é pecado. Por que a glutonaria, tudo, você comer demais é pecado? Porque vai prejudicar a saúde. Nós devemos zelar para o nosso corpo, principalmente se for cristão, para poder ser disposto para servir a Deus. Agora, ele vai fumar, ele vai beber bebida alcoólica, ele vai ficar dormindo tarde, perdendo o sono. Nós devemos ter um equilíbrio na nossa vida, nós como cristãos. Nós devemos ter uma vida equilibrada. Não dormir muito tarde, não perder muito sono, saber controlar. Não se expor muitos, irmãos. Não, também, saber o limite, como gastar também. Pensa bem. Pensar bem também, todas as coisas. Lembra como o Fer fala, o dinheiro não é meu, é de Deus. Nós devemos falar assim também. Pai, o meu dinheiro é meu dinheiro, meu carro, minha casa, nada. Ninguém vai levar ele. Ninguém vai levar. Agora aqui, a nossa natureza velha, corrompida, foi crucificada com ele no momento que aceitamos a ele em nossos corações. O velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, mas seja desfeito. Então, a nossa velha natureza, que foi corrompida com ele, crucificada com ele, no momento que aceitamos ele, em nossos corações, aí essa natureza, tem a natureza nova, a natureza velha, ela foi corrompida, né? Não deixamos ela dominar. Ela põe as manguinhas de fora, o velho homem, mas não deve deixar ser dominado totalmente por ele, porque aí fica gravíssimo o que a pessoa é capaz de fazer. Rompeu o poder do pecado que nos escravizava, está rompido, deve estar. Tudo que fomos antes da conversão deve ficar esquecido para trás, tudo. O mal, tudo mal que era. As coisas boas não. Tem coisas boas que nós vivemos, serve de ajuda para nós. A gente presta bem atenção no tempo nosso de solteiro, quando eu tinha, mesmo a gente não tendo Cristo, mas tem as coisas boas. Agora as coisas malignas, as coisas más que existiam, graças a Deus que nós não herdamos tantas coisas de errado que tinha.
A minha mãe aconselhava muito nós para sair de casa. O pai era durão, o pai não dava muito, mas a nossa mãe, a mãe precisa de ver. Ela tinha cuidado, ela tinha cisma. Os irmãos, olha, você sai assim, os filhos quando saem, as mães, os pais ficam preocupados. Então, toda a culpa do pecado é removida na conversão. E a natureza velha já não tem domínio em nossos corações, não deve deixar dominar. Como que nós vamos vencer isso? Tem que dar margem para o Espírito Santo trabalhar. Quando o Espírito Santo habitando em nós, ele vai nos guiar. Nós não devemos deixar ser dominado. Olha em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, olha que o apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo foi excepcional, quanto que ele escreveu, uma terça parte do Novo Testamento. Olha aqui, ele escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Só isso que basta. Ele falou, eu já estou crucificado com Cristo. Mas ele, na cruz? Não. A conversão dele, o que ele era antes, como que ele estava servindo a Deus, eu estou crucificado com ele. Aquelas coisas velhas não tem mais parte comigo. Ele não perseguia mais ninguém, os cristãos. Ele servia a Cristo. Ele escrevia. Ele falou, vivo não mais eu. Não é eu que estou vivendo, mas Cristo vive em mim. Nós devemos estar firmes e cientes disso. Cristo vive em mim. Agora você vai num lugar, vocês pensam bem, Cristo estaria ali? Cristo ia, você pode ir em qualquer lugar, mas tem que ter uma vitória. Qualquer lugar que estiver, deve achar uma oportunidade de dar um testemunho e falar dele. E aí ele fala, e a vida que agora vivo na carne? Ele falou, vivo na carne, agora. Vivo na fé do Filho de Deus. É pela fé que nós estamos vivendo. O qual, ele falou, me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele falou, já estou crucificado com Cristo. A ideia de estar crucificado com Cristo em sua morte enfatiza estar unido com Cristo, que a nossa vida de agora seja vivida através do poder de Jesus Cristo. Então nós devemos prestar bem atenção nisso. Se está crucificado, então a vida é outra. Versículo 7 aqui de Romanos 6. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Porque Cristo, morto espiritualmente, Cristo pagou a dívida. Ele está justificado do pecado. Ele não deve mais dar conta de condenação. Porque Cristo pagou. Nós não pagamos nada. Recebemos o pagamento. Cristo que pagou em nosso lugar. Ele pagou os nossos pecados. Então, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Vamos fazer uma comparação. A pessoa morreu, ele não deve mais. Quem vai cobrar do morto? Do defunto? Não. Então nós morremos. Agora, espiritualmente falando, nós morremos para o pecado. Porque Cristo pagou. Nós não devemos nada. Ele está dizendo que Cristo Jesus nos justifica. Ele já nos justificou quando nós aceitamos Ele. Ele nos justifica no momento quando aceita Ele. Ele entra no nosso coração. Ele entra no seu coração. Ele foi o nosso substituto. Sabe o que é substituto, né? Primeira vez que eu ouvi falar substituto,
Quando eu entrava na escola com 7 anos, 8 anos, a dona Erci, quando ela teve a Vanderlice, né? Dava aula lá no São João. A dona Creuza, irmã da dona Erci, ela é professora também, morava lá no sítio. Aí eu ouvi a palavra. Então a dona Creuza ficou a substituta da irmã dela, da professora, porque ela também era professora, deu aula para nós até a dona Erci, né, tirar tudo a férias dela para isso, né? Então aqui, ele foi o nosso substituto, porque nós merecíamos estar lá. Então Jesus foi o nosso substituto. Em vez de Deus cobrar a ira, a condenação em nós, mandar tudo para o inferno, que tudo merece o inferno, mas Deus carregou toda a ira que tinha em nós, tudo no Filho. Ele foi o nosso substituto, ele ocupou o nosso lugar na cruz. Então, por isso que nós podemos dizer, quando nós partimos desta vida, nós vamos para os céus, porque tem alguém que foi nosso substituto, que pagou a nossa vida. Então, quem aceitou ele já está salvo, está justificado do pecado. Não tem o pecado da condenação, nós somos pecador, praticamos, tem pecado, mas esse pecado já está na conta. Jesus não pagou só o nosso pecado. Você aceitou Cristo, como tem uma igreja que ensina, ela fala assim: quando você batizou, o pecado passado pagou, foi lavado, agora fica na sua conta. Irmãos, se fosse isso, ninguém se salvaria. Basta um pecado, uma desobediência. Então Jesus pagou o nosso pecado passado, presente e futuro, até o pecado que vamos cometer, porque ele está lá, ele é juiz, ele é o nosso advogado também. Então, com base nesta fé, ele nos tem posto em liberdade da escravidão, que nós estávamos numa escravidão sem luz, sem salvação, perdido nas trevas. Pode ser religioso, a igreja pode estar seu templo cheio, mas se não tiver Jesus Cristo, está condenado. Ninguém salva por ir na igreja. A igreja não salva ninguém. Mas quem salva é Jesus Cristo. A igreja prega quem salva. Estando justificados, libertos do pecado, da condenação eterna, esses vão reinar com ele para sempre lá nos céus. Agora o 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos nos céus. É simples mesmo, é simples. Para a gente entender isso aqui, Ora, se já morremos com Cristo, morremos quando? Nós estamos aqui vivos. O nosso velho homem, o velho Sebastião, o velho homem morreu. Ele não está mais naquela atividade do pecado. Pode ser novo. Então, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então nós estamos vivendo uma outra vida. Uma outra vida. Irmão Paulo não está, hoje também dá, mas não está mais correndo atrás de bola, jogando bola. Apesar que dependendo, se não é pecado. Pecado é colocar no lugar de Deus. Né? É fazer isso. Se você é muito jogador, tem jogadores salvos. Mas você não pode ter a hora certa. Está em bar, está jogando. Com ele viveremos. É um ponto chave, irmãos, nessa argumentação de Paulo, afirmando que com ele viveremos, aqueles que estão unidos a ele na sua morte, senão não vai viver com ele. Já nasce separado.
Porque o salmista Davi disse assim, acho que é o Salmo 51, em iniquidade concebeste a minha mãe. Então ele falou dentro do ventre da mãe dele, ela já concebeu em iniquidade. Só Jesus, o Filho de Deus, que não foi concebido em iniquidade. Ele não foi formado no ventre de Maria em iniquidade, porque ele não foi filho do homem, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Então, a grandiosíssima felicidade e gozo da vida eterna para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus na sua morte. Tem que estar unido. Não é só fazer parte de uma igreja, tem que fazer parte de Cristo. E fazer parte. E quem faz parte de Cristo, então faz parte de toda a família. Você pense bem, aquele irmão veio de lá, nunca tinha visto, conhecido ninguém de nós. Ele me viu bem, marcou bem eu lá quando tivemos lá na igreja memorial, mas eu não lembro dele. Você vê só o que é a família cristã. Vem, tudo recebe bem, pega aquele vínculo, aquele amor. Porque é Cristo que faz, é o Espírito Santo. Mas vai no lugar, você sai daqui, você não tem Cristo, vai viajar para ninguém vai te dar pouso, não. Ninguém vai dar comida, não. Irmãos, na vida anterior que nós vivíamos antes, no mundo, antes de vir a Cristo, a vida era sem fé, tinha uma fé, mas não era fé viva, não era uma fé salvadora. Sem o Salvador, se não era Salvador ou sem o Salvador, estava perdido, sem o perdão de Deus em Cristo. Agora, estar debaixo da graça de Cristo é outra. Significa receber a justiça como um dom gratuito. Através da fé em Jesus Cristo, recebe esse dom, não é comprado. O Espírito Santo capacitando-nos a viver uma vida que agrada a Deus. É o Espírito Santo que nos capacita, nos dá entendimento. A vida cristã é maravilhosa para quem usufrui dela, sabe usufruir dela, é maravilhosa, dá prazer. A nossa união com Cristo é através da fé nele. Por isso é que somos unidos em sua morte e ressurreição. Morrer com Cristo não significa uma morte física. Sim, morte para o pecado que antes nós vivíamos nele. Então deve morrer para o pecado. Se a gente brigava muito, brigando, em contenda, isso não mais. Isso não cabe mais para nós cristãos. Devemos ter paciência. Está brigando com o vizinho, qualquer coisa, levando gente na justiça, fica cobrando um, cobrando o outro, cobrando o outro. A vida de uma pessoa que não é cristão é perigosa. Ele vai bem assim, mas até certo ponto. Então, significa que o pecado não tem mais domínio sobre nós, como antes de vir a Cristo. 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Você nota meu versículo 9 aqui, ó. Sabendo que ele, já porque ele morreu, ele não vai morrer outra vez. Agora ele vem para buscar. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele ressuscitou, nós sabemos, todo o tempo prova. Ele parecia, quando ele ressuscitou, ele ficou andando, vivendo com o povo, imagina só. Mas corpo glorificado, já não morre. Os irmãos, a afirmação de Cristo, tendo ressuscitado, já não morre, era uma declaração revolucionária, desafiando a visão comum da morte. Cristo desafiou a morte. É um desafio.
A morte não venceu, ele venceu a morte não venceu ele. Morreram, acharam que tal, vamos lhe cuidar. Pôs na tumba, pôs que ela afetou com uma pedra. Então, e ele chegou lá, a hora, no momento ele saiu. Quem é que tirou a pedra? Ele é zeloso, ele deixou a roupa, tudo, não deixou bagunçado, não. Os lenços, tudo certo, enrolado. Saiu em corpo. A morte perdeu sua força sobre ele. Mas graças a Deus que nos dá vitória, a morte de Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos vitória. Sua obra foi terminada, a obra de Cristo ficou completa, não requer mais nada de nós, a não ser crer e aceitar. Que muitos creem, eu acredito que está falando, mas não aceitar não. Porque todo o pecado foi expiado, passado, presente e futuro. A morte não tem mais domínio sobre ele, tampouco tem domínio sobre nós também. A morte espiritual, quer dizer, perder a salvação, não. Significa que o poder de Satanás está aniquilado. O poder de Satanás sobre o cristão, ele faz até quando Deus permite, porque ele permitiu com Jó. Ele pode nos derrubar. Ele pode ver que Jesus disse para Pedro que Satanás queria descer a andar. Jesus não permitiu. Rogou que não. Porque ele faz isso. Se deixar ver, nós abusamos, afastamos um pouco da comunhão com Deus. Acontece qualquer coisa. E Deus deixa. É para tocar. E você se toca. E eu errei. Amém? O 10 continua, tu disse, Deus permitir. Vamos louvar ao Senhor agora. Sexta-feira veio do irmão Paulo pegar. Que Deus abençoe. Vai sair, irmão Paulo? Tem que levar estudante? Tem, não vai lá. Hã? Tem, mas não vai lá. Não, mas se tivesse, não precisa. Isso aqui é para amanhã. Quem levou o estudar? 4, 7 e meia. Vamos ver se vai usar a braçadeira. Você sabe o que funciona a braçadeira? A braçadeira põe aí desce mais aquele do rosto branco lá, tá vendo aí? Olha lá que eu uso lá. Põe ele no meu lado do meu mão. Aí em cima, tá vendo aí, Daniel? No começo, aí põe aqui, fica bem, mas põe tudo o bolso aí para baixo. Aí vem ser o Mi maior aqui, ele desce o Mi maior para baixo. Precisa. 4, 7 e meia. Aí pega só maior. Não vai para a braçadeira.
Irmão Paulo termina com oração. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui na tua casa para te agradecer por mais esse culto que está se encerrando, por tudo que tem feito no dia de hoje, por nós, por ter mantido com vida, com saúde, por nós e nossa família. Agradecemos pela chuva, pelo carinho. Agradecemos pela igreja aqui, por ter sustentado ela, por ter enviado homens no passado para organizar essa igreja. Amém. Aqui na tua casa, e agradecemos pelo pastor, a direção, pedimos pelo futuro dele também, nós, e pelo irmão Antônio, no dia de amanhã, que tudo o Senhor possa estar comandando o comando de tudo, que tudo possa estar certo, a sua viagem, a sua consulta, o seu tratamento, a sua volta, a sua melhora, que o Senhor possa estar abençoando, para tudo. Agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida espiritual, especialmente pela salvação em Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz. Por isso nós pedimos e agradecemos. Em nome dele. Amém. Amém.